movimento feminista tem um discurso esotérico e um outro discurso interno. Aquele que vai para a grande mídia, que é propagado, que serve como marketing de uma proposta ideológica, e aquele que está verdadeiramente canonizado nas obras tradicionais e principais do movimento feminista. Eu trouxe algumas dessas obras para discutir com vocês, mas vou mencionar apenas 3. Basicamente, o movimento feminista tem 2 discursos. O primeiro é o de que não existe mulher, de que toda a impressão que nós temos sobre o que é feminino, sobre o que é feminilidade, a forma como escolhem agir, suas escolhas, suas preferências, tudo isso, segundo uma grande parte do movimento feminista, é apenas uma projeção de uma determinação patriarcal, de algo que foi imposto pelos homens, pelo machismo estrutural, enfim. Então esse primeiro tópico é o de que não existe mulher. O segundo tópico importante é o de que a mulher é o sexo oprimido. Desde os tempos mais remotos, as mulheres sempre foram socialmente desfavorecidas. Esse primeiro argumento de que não existe mulher, ele é bem mais elitizado e se encontra principalmente entre as universitárias, entre as professoras universitárias, os cursos de extensão e os grupos de reflexão internos da universidade. Mas você provavelmente já ouviu falar sobre isso quando assistiu alguma coisa, algum debate, alguma opinião sobre ideologia de gênero, que basicamente diz que nós somos homem ou mulher, dependendo da forma como fomos criados e do padrão social que nos foi imposto. Esse critério demonstra por que, na minha opinião, o movimento feminista não representa as mulheres. Por quê? O próprio movimento feminista, como vocês estão vendo aí na tela, tem nas suas representantes mulheres um pouco sinceras, que têm dito o que pensam sobre a mulher, sobre a feminilidade. E é o caso da Berenice Bento, que em um seminário queer que aconteceu em São Paulo, em um dos seus pronunciamentos, deixou bem claro que não existe mulher. Na opinião dela, não existe. E dizer que existe mulher é apenas uma questão de estratégia do movimento feminista para conseguir cooptar um grupo identitário para dentro de suas pautas políticas. Você sabe que não existe mulher, que é um símbolo, e como todo símbolo é unitário, é autoritário, é impositivo, né? Mas a gente usa esse símbolo mulher para construir uma agenda unificada de luta e a partir daí avançar em uma determinada agenda. Então, pessoal, como vocês viram, dito por uma feminista em um seminário queer, ou seja, um seminário que reúne esse público dentro de um discurso interno, a Berenice Bento diz pra gente que o movimento feminista apenas instrumentaliza as mulheres, ou seja, usa esse conceito apenas para receber a adesão de um grupo identitário para levar suas pautas adiante. Olha o que nos diz a Berenice Bento. A gente usa esse símbolo mulher para construir uma agenda. Nós temos mais exemplos históricos da literatura feminista que mostram isso. Essa que você está vendo aí é Betty Friedan. A Betty Friedan foi uma feminista de segunda onda dos Estados Unidos, uma americana. Bom, Betty Friedan escreveu um livro que se chama A Mística Feminina. E esse livro, como o seu título indica, acredita que a feminilidade ou o eterno feminino, o feminino como nós o conhecemos, na verdade, é apenas uma mística, uma invenção, um engano, certo? E ela então fala sobre feminilidade, essência da mulher, como invenções culturais e opressivas que os homens ou que a sociedade impõe às mulheres. Essa daqui é Monique Wittig, você está vendo ela aí na tela, e ela diz que a mulher universal, ou mesmo o feminino, não existe. É preciso inventar uma nova linguagem e uma nova gramática, substituindo, por exemplo, todos os termos gênero específicos, como pai e mãe, por termos gênero neutros, como cuidadores. Inclusive, existem inúmeras escolas no Brasil que já não comemoram o dia do pai, nem o dia da mãe, trocaram pelo dia da família e depois talvez vão trocar por mais alguma coisa. Você também já deve ter ouvido falar sobre pronome neutro, que é quando as pessoas trocam a última palavra, a última letra da palavra por um X ou por um E, por exemplo. Não é menino nem menina, é menines ou menine. Tudo isso que você talvez já conhece por causa do senso comum e da repercussão e da polêmica, tem uma origem, sim, uma origem literária e clássica no movimento feminista que vem da Monique Wittig. Ela fala pra gente também sobre como a heterossexualidade é compulsória, obrigatória, e aqueles que seguem o padrão da heterossexualidade sem questioná-lo, na verdade estão sendo manipulados pelo sistema patriarcal. Ela fala ainda que a pessoa ideal para dominar o sistema é a lésbica transcendente. Então você que é mulher,
dona de casa, mãe, heterossexual e que não se identifica talvez com a lésbica transcendente ou que não se identifica como uma mulher, um ser humano sem gêneros ou neutro, não seja representado por esse movimento. A Judith Butler confessa pra gente, olha o que ela diz. Para a teoria feminista, o desenvolvimento de uma linguagem que plena ou adequadamente represente as mulheres pareceu necessária para promover a visibilidade política. Então, para ela e para outras feministas, feminilidade ou mulher é apenas um artifício de marketing para vender o feminismo para você. O segundo argumento principal do movimento feminista é dizer o seguinte: bom, já que você não concorda que não existe mulher e você quer frisar que a mulher existe mesmo, então nós vamos convencer você que ser mulher é ruim. Porque as mulheres sofrem em todos os âmbitos da vida. Elas sofrem em casa, elas sofrem na rua, elas sofrem no trabalho, a vida da mulher é só sofrimento. Bom, esse é o segundo argumento fundamental do movimento feminista. O que as feministas dizem que é ser feminista? Entendemos por feminismo uma consciência da posição de desvantagem das mulheres na sociedade ou de desigualdade em relação à do homem e também um propósito de acabar com essa desvantagem. Para você ser uma feminista, conforme a definição coletiva britânica, que foi realizada em 1979, você precisa acreditar nesses 3 tópicos. E veja como eles parecem razoáveis à primeira vista, não é? Então vamos para o primeiro. O primeiro diz: a desigualdade em relação ao homem. Nesse ponto, eu acho que todo mundo vai concordar. Então nós vamos dar um ok aqui, porque isso aqui todo mundo concorda. Homens e mulheres são diferentes. Conservadores concordam, feministas concordam. Todo mundo deve concordar com essa premissa bastante óbvia. O segundo tópico, no entanto, é um pouco mais delicado e a palavra-chave aqui pra gente é desvantagem. Que as mulheres e os homens são desiguais, ninguém tem dúvida. Mas será que as mulheres estão sempre em desvantagem? Não é possível, sempre em desvantagem. Na compra de produtos, no salário, nas relações interpessoais, na política, as mulheres estão sempre em desvantagem. E o terceiro tópico principal, que encerra essas 2 premissas, é de que as feministas acreditam que nós precisamos acabar por força de lei, ou por uma revolução sexual, por força de lei ou revolução sexual, acabar com essas desvantagens. Essa é uma definição de feminismo bastante sincera e serve para quase todas as feministas. Só que lembram que eu falei no começo, o feminismo tem um discurso para fora e outro para dentro. Esse aqui, que é o discurso mais popular, já serve para fazer a diferença entre conservadores e revolucionários, entre mulheres feministas revolucionárias e mulheres normais ou conservadoras, certo? Isso aqui já desbancaria, mas que tal nós irmos um pouco para literatura para saber o que dizem algumas feministas sobre o movimento feminista quando elas não estão de frente para uma câmera e quando elas não precisam falar para um público duvidoso. Aqui na página 152 do meu livro eu faço uma referência a Margaret Sanger. Nós vamos falar um pouco mais sobre a Margaret depois, mas ela foi a primeira feminista a defender a contracepção e a primeira mulher feminista a abrir uma clínica de aborto nos Estados Unidos na década de 1920. Ela é uma feminista das mais importantes, ela é uma expoente do movimento feminista. Olha o que ela diz pra gente. As mulheres não devem pedir direitos, somente têm necessidade de reivindicar o poder. Este poder não deverá estar na busca fútil da independência econômica e a imitar os homens na ocupação da indústria e dos negócios. Uma feminista está dizendo pra gente que as feministas não querem direitos, mas sim poder. Existe uma grande diferença entre direitos iguais, poder fazer o que os outros fazem, e querer poder para dominar os outros ou se colocar numa situação de supremacia. Ela diz assim: o poder da mulher se pode expressar e pode se fazer sentir somente quando ela rejeita a tarefa de dar à luz a crianças não queridas. Ou seja, para Margaret Sanger, a maior abortista da década de 20 nos Estados Unidos, feminismo é o mesmo que defender o aborto. E não defender o aborto é não ser feminista. A Bell Hooks é uma feminista e escreveu esse livro aqui que se chama O Feminismo é para Todo Mundo, um dos 14 livros mais importantes sobre o movimento feminista. Você já deve ter ouvido falar sobre ela, essa é a bíblia mais moderna do movimento feminista. Ela diz no título que o feminismo é para todo mundo, mas ela já diz aqui na página 28 e 29 que não, o feminismo não é para todo mundo. Desculpa, pessoal, eu errei a página, é na página 23. Na capa, feminismo é para todo mundo. Na página 23,
Ela diz o seguinte: vejamos a questão do aborto. Se feminismo é um movimento para acabar com a opressão sexista e se privar mulheres de seus direitos reprodutivos, atenção aqui, pessoal, direitos reprodutivos, na opinião de uma feminista, é justamente não reproduzir. Uma pessoa não pode ser contra o direito de abortar, o direito de escolha, e ser feminista. Bell Hooks não foi a primeira a falar isso. Quem falou isso pela primeira vez foi a Margaret Sanger, e eu acabei de ler isso para você. Mas nós temos ainda mais 2 livros aqui bem importantes do movimento feminista. Esse daqui, Política Sexual, da Kate Millett, é um dos livros mais clássicos. A Kate Millett diz que o feminismo é a mesma coisa que revolução sexual. Bom, revolução sexual não é a mesma coisa que direitos iguais, direitos civis. É mudança nos padrões de comportamento, nas relações, no casamento e na família. E ela nos diz isso aqui nesse livro. Mas nós temos também Shulamit Firestone no livro A Dialética do Sexo. Ela diz que o mais importante para o movimento feminista é romper a binaridade do sexo, a relação entre homem e mulher. E, logicamente, ela fala aqui, inclusive, sobre pedofilia. Atenção, muito sério esse assunto. Eu quero ler com vocês um trecho desse livro, A Dialética dos Sexos. Pela primeira vez, está sendo possível atacar a família, não só em bases morais, mas também em bases funcionais, ou seja, na forma como as pessoas naturalmente se relacionam, casam e fazem sexo. O movimento feminista para Shulamit Firestone conclui-se que é atacar a família. Para falar sobre isso, eu trouxe um vídeo bem rapidinho de uma transexual ou travesti, não tenho certeza, chamada Amanda Palha. Você vai ver agora o que ela diz sobre o movimento feminista e qual é a sua estratégia. A gente entrou numa lombra dos 90 para cá de se colocar numa posição defensiva, de dizer não, a gente não quer destruir família nenhuma, não. A gente só quer amar. Né? Ou não, a gente não tem nada a ver com promiscuidade, não. A gente até casa, a gente até tem filhos, a gente até constitui família. E isso é de um retrocesso político violento, que violenta inclusive a história de constituição do movimento LGBT na América Latina. Violenta a história dos ganhos e lutas feministas na América Latina. Então cabe a radicalização nossa também de afirmar com todas as letras o que é uma estratégia política crítica antissistêmica. Ah, porque vocês querem destruir a família? Sim. Queremos. Não é? E se a gente não é capaz de perceber isso, a direita faz questão de corrigir nossa burrice, porque eles falam isso pra gente. Essa retórica da direita é a direita dizendo: vocês só são ameaça se quiserem mexer na família. Vocês só são ameaça se quiserem desregrar o sexo. Se quiserem desnormatizar o desejo. Vocês só são ameaça se mexem nisso daqui. E a gente vai dizer o quê? Então a gente não quer ser ameaça? Não, se a gente quiser ser ameaça, está todo o caminho traçado. É ali que a gente vai mexer e é ali que a gente tem que mexer. Então você que acreditou até hoje que feminismo é a busca por direitos iguais, como o direito de votar, se atualize sobre isso. E já que estou falando do meu livro, aqui na página 247, ser uma feminista é mudar o jeito de se vestir, de se comportar em público, de tratar os membros da família e o parceiro sexual. Ser feminista exige que se apaguem as referências concretas e naturais. A relação com a cultura e a tradição só podem se dar pela suspeição e pela dúvida. A razão deve ser desmantelada, pois é ocidental demais, masculina demais. Ser feminista é mudar o jeito de fazer sexo, tanto quanto o jeito de escrever. Bom, é a mesma coisa que nos diz a Bell Hooks. Eu digo o seguinte: feminismo não é a medida de todas as coisas, nenhuma mulher precisa militar, tampouco estudar o feminismo. Ninguém nasce feminista, torna-se. Olha que importante isso. A Simone de Beauvoir disse pra gente que ninguém nasce mulher, torna-se. Mas isso não é verdade. Você e eu sabemos que mulher nasce mulher. Nós nascemos mulher, mas feminista nenhuma de nós nasceu. E esse não é um pensamento só meu, eu trouxe do livro de uma feminista. A Bell Hooks diz a mesma coisa pra gente na página 25 do seu livro. Feministas são formadas, elas não nascem feminista. Uma pessoa não se torna defensora de políticas feministas simplesmente por ter o privilégio de ter nascido do sexo feminino. Assim como todas as posições políticas, uma pessoa adere às políticas feministas por escolha e ação. Ou seja, você não é obrigada a ser feminista. As próprias feministas estão dizendo que não é porque você nasceu mulher que você tem que ser feminista. Isso é uma escolha sua. Vamos voltar aqui para Shulamit Firestone só para encerrar. Nós vimos aí que a
a trans ou travesti Amanda Palha disse pra gente que o movimento feminista quer destruir a família. E ainda na página 237 a gente tem mais um trecho importante do livro da Shulamit Firestone que diz: com isso, atacamos a família numa frente dupla, contestando aquilo em torno do que ela está organizada. A reprodução das espécies pelas mulheres e sua consequência, a dependência física das mulheres e das crianças, basicamente o casamento. Se as distinções culturais entre homem e mulher e adulto e criança forem destruídas, nós não precisaremos mais de repressão. Então tá aí, o objetivo do movimento feminista e a sua definição, basicamente, segundo as próprias feministas, é legalizar o aborto, atacar e destruir a família como nós a conhecemos, e isso é o que está escrito na literatura do cânon feminista. Aquele conceito que nós vimos sobre desigualdade, desvantagem, políticas públicas, aquilo é apenas a casquinha do ovo, a ponta do iceberg, é só a parte mais aparente e mais popular do movimento. Agora nós vamos para aquele argumento fundamental que faz com que você pense que precisa do feminismo. A mulher é o sexo oprimido. Bom, vamos lá. Então, se a mulher é o sexo oprimido, em todas essas necessidades que você está vendo aqui na tela, a mulher deve estar em desvantagem. Será que as mulheres são as que mais sofrem tudo isso? Porque quando a gente liga a TV, quando a gente abre um livro feminista ou escuta uma feminista falar no parlamento, na TV ou na universidade, parece que ser mulher é a pior coisa do mundo e que nenhum outro azar ou revés poderia ter se abatido sobre você pior do que nascer mulher. Por décadas, então, nós temos ouvido o quê? Que a mulher é inferior, que ela é oprimida, que ela é infeliz e constantemente submetida a toda sorte de agruras. Vamos lá. Tópico por tópico. O primeiro de todos esses tópicos que nós estávamos vendo é necessidades básicas descuidadas. Bom, existem muitas mulheres que têm suas necessidades básicas descuidadas, mas olha essa pesquisa recente que diz que 85% dos moradores de rua em São Paulo são homens. E não deve ser só em São Paulo. Você que mora aqui em Londrina, você que mora no Rio Grande do Sul, você provavelmente já encontrou muito mais mendigos do que mendigas. Isso quer dizer que os nossos homens estão sofrendo muito mais com suas necessidades básicas descuidadas. Quando a gente pesquisa sobre quem sofre mais depressão, a gente tem uma impressão superficial na internet de que as mulheres sofrem mais depressão, já que elas procuram mais auxílio psicológico ou psiquiátrico. Mas olha o que as pesquisas têm mostrado pra gente. As mulheres tendem a comunicar mais quando não estão bem e quando se sentem tristes tendem a chorar mais, demonstrando para o outro que não se sentem felizes. Mas olha o que diz aqui em cima, os homens escondem mais os sintomas da depressão. Então, quando você tem uma aparente impressão de que homens e mulheres têm mais ou menos o mesmo número de problema com depressão, essa é uma impressão causada pela subnotificação da depressão masculina. Eles não costumam procurar auxílio. Olha o que nos dizem os dados sobre os suicídios. Os homens representam 76% dos suicidas do Brasil, revela relatório da Organização Mundial da Saúde. Os homens morrem mais que as mulheres em todas as 15 principais causas de morte precoce. Existe mais dinheiro sendo investido para salvar a vida de baleias, tartarugas e animais de toda espécie do que salvar as vidas masculinas. Os homens também são a maioria entre os dependentes químicos, ou seja, entre os usuários de drogas. Quantas casas você conhece, quantos locais você conhece especializados em atender ou cuidar de mulheres que sofrem de cânceres exclusivamente femininos, como câncer de mama ou câncer no útero, certo? Então são dois cânceres que só atingem mulheres. Tantas mulheres morrem desses cânceres quanto homens têm morrido de câncer de próstata e de cânceres exclusivamente masculinos. Ainda assim, é muito mais fácil você encontrar campanhas políticas usando dinheiro público ou casas voluntárias para atender mulheres e não homens. Então, entre 1,6% mais ricos do mundo, metade são mulheres. Quanto à miséria, 85% do sem-teto é homem, já vimos isso. Dados com gastos e qualidade de vida endossam a situação econômica vantajosa da mulher em relação ao homem. Se isso não bastasse, também é verdade que as mulheres gastam mais do que os homens. Gastam o seu próprio dinheiro e muito frequentemente gastam também o dinheiro dos outros. A pesquisadora Simone Ferreira Alvim e o pesquisador Lídio de Souza publicaram em uma revista de psicologia, em 2005, um estudo chamado Violência Conjugal em uma Perspectiva Relacional, Homens e Mulheres Agredidos e Agressores. Aqui nesse artigo, que foi escrito por uma feminista, com frequência afirma-se que os homens são privilegiados, mas atualmente, em relação à longevidade, propensão a doenças,
Mortes por causas externas, suicídio, crimes, acidentes, alcoolismo e drogas, eles estão mais ameaçados do que as mulheres. Página 178 da revista Psicologia, Teoria e Prática, publicada em 2005 por uma feminista. Então a vantagem e a desvantagem de ser mulher ou homem não é absoluta, mas sim relativa, e depende de cada ponto de vista de análise. Nós estamos aqui em Londrina, no Paraná, então eu resolvi fazer para os senhores uma pesquisa antes de chegar aqui sobre como andam os homicídios, os crimes violentos. Vamos levar em consideração que o Paraná tem, segundo pesquisa de 2014, 11,8 milhões de habitantes. Quantos homicídios nós tivemos em 1997? 157 homicídios femininos e 1.424 homicídios de homens, né? Então, feminicídios e homicídios, né? Olha só o que a gente está vendo aqui. As mulheres em todos os anos, todos sem exceção, sempre sofreram menos de crimes violentos, em uma taxa de aproximadamente 10 vezes. Então são quase 10 vezes mais homens morrendo do que mulheres. Agora vamos falar sobre violência doméstica. Se você acessar o site do DataSUS, você vai ver que no quadro de violência doméstica, no ano de 2018 no Brasil, 252 mil mulheres indicaram que tinham sofrido violência doméstica. Alguém nas suas casas, pai, marido, alguém as machucou, certo? No mesmo ano, nós recebemos o relato de 97 mil homens indicando que tinham sofrido violência doméstica. Não existem dúvidas de que as mulheres estão notificando muito mais terem sido agredidas por alguém da sua família do que os homens. Então aqui você tem sim um índice de violência alarmante e que precisa ser combatido. O movimento feminista não combateu absolutamente nada. A violência contra a mulher cresce, continua crescendo, continua acontecendo, e o movimento feminista já tem quase 100 anos e não resolveu nada. Então talvez esse não seja o caminho. Mas o dado que eu quero chamar a atenção aqui é que 98 mil homens sofreram violência doméstica, segundo o DataSUS, no ano de 2018. Ou seja, você ouviu falar sobre um único caso desses na televisão? Esse daqui, o quadro de violência doméstica, é o único aspecto de todos os aspectos sociais em que as mulheres estão em desvantagem que nós vimos até agora. Olha como a mídia noticia as coisas de forma enviesada. Quando você vê esse dado aqui, nova edição do Atlas da Violência, publicada em 2019, revela que 39% dos assassinatos femininos foram praticados em homicídio. Foram praticados em domicílio, contra 15% dos masculinos. Quando você compara 39 com 15, parece que 39 é um número maior, que são mais casos. Mas olha o que vamos analisar o Atlas da Violência do IPEA. Qual que é o padrão de vitimização dos homicídios? 91% dos assassinatos acontecem contra homens e 8% contra mulheres. Quando aquela notícia nos diz que 39% dos homicídios estão acontecendo em casa, e no caso dos homens apenas 15%, olha o que ela está dizendo para a gente. 39% de 8% é menos do que 15% de 91%. Lembrou da Dilma, né? Mas eu vou explicar direitinho para você agora. Olha aqui. 39% de 8% equivalem a 2.000 mortes em casa. 15% de 92% equivalem a 9.000 mortes em casa. Então, segundo os dados do IPEA, morreram 9.000 homens assassinados em domicílio e 2.000 mulheres assassinadas em domicílio. O maior local de morte dos homens é nas ruas ou estradas. Então você fica com a impressão, quando você vê essa manchete, que os homens morrem na rua e as mulheres só morrem em casa. Mas vamos lá para o gráfico das mortes. Olha só o que a gente vê aqui. As pessoas que morrem em casa, 15% dos homens morrem em casa, 40% das mulheres morrem em casa. Nós já analisamos esse gráfico aqui e vimos que são mais ou menos 9.500 homens que morrem aproximadamente dentro de suas casas. Olha quantas mulheres morrem na rua. 2.345 mulheres morrem enquanto estão trafegando, estão voltando do trabalho. Então é uma violência, digamos assim, ordinária. Violência contra uma mulher que está na rua. Pode ser um latrocínio, um assalto, seja o que for, né? E 2.000 mulheres morrem em casa. Ou seja, as mulheres morrem tanto em casa quanto na rua.
As pesquisas dão a impressão, como elas são relatadas, que as mulheres só morrem em casa, que, meu Deus do céu, casar é a pior coisa do mundo. E olha aqui, a proximidade, as mulheres morrem na rua quase tanto quanto os homens, certo? Agora vamos para esse atlas de violência que mostra que, olha só, a violência acontece principalmente entre solteiros. Então, casar-se não é tão perigoso quanto as feministas dizem. Quando eu ignoro 90% dos homens que estão sendo assassinados todos os anos e foco em 8% de mulheres sendo assassinadas, eu estou desrespeitando metade da população brasileira, deixando de propor políticas públicas e deixando de diminuir a violência. Novamente, a gente vai analisar o artigo que foi publicado pela Simone Ferreira Alvim, da Universidade Federal do Espírito Santo, naquela revista de psicologia. Essa pesquisadora da área de psicologia tentou trabalhar a questão da violência contra os homens. Embora ela fosse feminista, ela sofreu muita retaliação do movimento feminista, inclusive depois ela desautorizou que alguns materiais fossem publicados seus. Eu não consegui encontrar essa pesquisadora, eu já procurei na internet, nas redes sociais, porque eu gostaria de conversar com ela sobre esses dados de violência, mas ela simplesmente desapareceu. Mas eu trouxe um trecho de uma entrevista que está no vídeo 40A, que a gente vai assistir agora, que fala sobre o trabalho que a professora Simone Alvim tentou desenvolver e não conseguiu. A primeira delegacia que eu procurei, obviamente, foi a Delegacia da Mulher, né, que é onde a gente sabe que efetivamente só tem casos de violência conjugal. A delegada, na época, que eu nem me lembro o nome, me disse que aquilo que eu estava fazendo era um desserviço para a sociedade, que eu devia ter vergonha desse meu trabalho e desistir dessa pesquisa, porque toda a luta e as conquistas feministas que a gente tinha alcançado até aqui, eu estava indo contra esse movimento. E disse, inclusive, que eu não voltasse ali nem como cidadã, que eu tinha perdido os meus direitos de mulher. Ok, dali eu fui, então, buscar a delegacia comum, porque se ela não quis nem me receber como pesquisadora, você imagina qual é a reação de um homem que vai ali denunciar. Né? Então, provavelmente, eu entendi que os homens não buscam esse serviço. Conversei com alguns delegados que riam do trabalho. Claro, essa é uma reação normal, já estou acostumada com isso. E eu pedia para eles para deixar um cartaz na recepção das delegacias, informando que eu estava fazendo uma pesquisa, caso eles quisessem conversar, que eu era psicóloga, deixava meu telefone, que eles poderiam entrar em contato. Quando eu voltava lá uma semana depois, o cartaz tinha sido arrancado. Então, nem isso eu não consegui apoio do serviço para fazer. E uma vez eu estava na delegacia, curiosamente chegaram 2 viaturas, desce um homem completamente machucado, com sangue, todo realmente machucado, e uma mulher na outra viatura, ele falando que ele queria registrar, que ele tinha sido violentado, que ela tinha batido nele, que ele tinha ido levar uma caixa de leite para os filhos e ela tinha batido nele. Ela desceu linda do jeito que ela estava, entrou na delegacia para registrar queixas, 5 policiais ficaram do lado de fora, dizendo que ele não ia entrar. Quer dizer, ele foi violentado pelo sistema, que ele não pôde registrar, como qualquer outro cidadão pode entrar ali e abrir um processo e registrar uma queixa. E, além do mais, não se ouviu a história dos dois ali. Isso fere o primeiro artigo da Constituição, que diz que somos todos iguais perante a lei. Se você diz que a mulher, o que ela fala em relação à violência psicológica, vale mais do que a afirmação do homem, porque é uma lei para proteger a mulher, você já está ferindo o princípio da igualdade. O Brasil não tem literatura sobre isso. Né? E é incrível não querer enxergar essas coisas e não ter produção teórica sobre isso. Toda a minha fundamentação nesses anos de pesquisa são literaturas do Canadá, dos Estados Unidos, da Inglaterra, que são países que já trabalham com esse tema há 20, 25 anos. Lá já existem leis que dispõem sobre essa situação? A lei não é tão específica para homem ou para mulher, é uma lei para o ser humano. Os serviços, eles são ou focados só para homem ou só para mulher, mas não se desmerece, não se negligencia a possibilidade disso acontecer. Mas vamos falar sobre, sim, o artigo que ela publicou. Nesse artigo, a professora nos diz que as mulheres são também violentas, assim como os homens têm sido. E eu quero separar principalmente um trecho que está na página 193, que nos diz o seguinte. Os dados apresentados por Martin, é um outro pesquisador, sugerem que as mulheres superam os homens na utilização da violência não física como estratégia de controle nos relacionamentos. Gritos e xingamentos, entre outros, embora agressões físicas também sejam utilizadas. Estudos indicam que as esposas têm
2 vezes mais probabilidade de jogar coisas em seus maridos e têm muito mais probabilidade de chutar e usar objetos para agredir. A Bell Hooks também fala sobre violência. Uma feminista admitindo que as mulheres praticam violência também, tanto quanto os homens, e às vezes mais do que os homens, é quase um milagre. A realidade é de que as mulheres são, com frequência, as principais culpadas pela violência diária contra crianças. Multidões de crianças são abusadas de modo verbal e físico por mulheres e homens todos os dias. O sadismo maternal com frequência leva mulheres a abusar emocionalmente de crianças e a teoria feminista ainda não ofereceu nem crítica feminista, nem intervenção feminista quando a questão é violência de mulher adulta contra criança. Mulheres perpetuam essa violência tanto quanto homens, se não mais. Eu trouxe também um experimento que foi realizado, se não me engano, na Inglaterra, mas os dados são sim da Inglaterra. Esse experimento foi transmitido no SBT e nós estamos aqui dando crédito para a emissora que transmitiu esse episódio. O experimento basicamente compara qual a reação das pessoas quando a violência é contra o homem e quando a violência é contra as mulheres. 3 câmeras e 2 atores em um dia normal de uma praça de Londres. Na primeira experiência, o casal de atores simula uma briga onde ele passa a importuná-la. Quando a mulher é a vítima, imediatamente chama a atenção de quem está por perto. Depois, o homem fica mais agressivo, agarra e empurra a mulher. A indignação de quem assiste é evidente. Uma mulher de preto pergunta para o rapaz: "O que está de errado com você?" Logo, uma pequena multidão se aglomera em torno do agressor e ameaça chamar a polícia. O rapaz pede para que o agressor desista da violência contra a menina. Na segunda experiência, os papéis se invertem. Agora é a menina quem briga com o rapaz. Primeiro, uma leve discussão. Logo, começa a empurrá-lo. A reação dos espectadores é constrangedora. Simplesmente começam a rir. A moça fica ainda mais empolgada e passa a agredi-lo com tapas e puxões de cabelo. E encontra uma audiência que acha tudo muito engraçado. Bom, além disso, os pesquisadores indicam também o fator da injustiça processual. As absolvições são mais frequentes quando a agressora é mulher do que quando o agressor é homem. Ou seja, além disso, além do problema da violência, soma-se também o problema da impunidade. Bom, além da violência, do abandono jurídico, existe também o problema das falsas acusações. Toda vez que uma mulher comunica falsamente um crime, acusa um homem de estupro ou violência simplesmente para se vingar dele, porque não gostou dele, porque não queria ter saído com ele, ou porque quer obter algum benefício, ela está prejudicando o sistema judicial do país, atrasando a resolução dos casos verdadeiramente importantes, onde mulheres verdadeiramente sofreram violência. Você provavelmente lembra de 2 casos muito polêmicos e que demonstraram ter se baseado em acusações falsas. O caso do Neymar e da Nájila, vocês lembram disso? E aconteceu também algo muito semelhante no caso da jornalista Patrícia Leles, que acusou o deputado, um parlamentar, Marco Feliciano, de tê-la estuprado. Aqui na página 360 do meu livro, no capítulo número 5, outra universitária brasileira do curso de letras da USP, de 23 anos, Sandy Saguri, comunicou falsamente um crime de estupro. Ela ligou para a polícia e acusou um policial militar fardado de tê-la agredido e estuprado. Quando os exames foram realizados, nenhum ponto de agressão foi encontrado. Quando interrogada, ela pôs a culpa na bebida. "Bebi muito naquela noite, não sei por que disse que fui estuprada." Segundo Sandy, que reportou ter agido dessa forma em solidariedade a um grupo que tinha por objetivo espalhar informações falsas para chamar a atenção de veículos de imprensa. Então, olha só, uma mulher que resolveu, por causa, sei lá, políticas e simpatia a um movimento provavelmente feminista, resolveu acusar um homem de estupro falsamente. E um que me chamou muita atenção foi uma acadêmica que mentiu sobre ter sido perseguida e violentada, fez um retrato falado do agressor. E depois, com esse retrato falado, 3 homens foram agredidos nos arredores da universidade por terem sido confundidos com o retrato falado. E depois, essa menina finalmente confessou que ela tinha mentido e que nada disso tinha acontecido, inclusive as câmeras confirmaram. Nós estávamos falando sobre as mulheres serem ou não o sexo oprimido. Para encerrar essa primeira parte, eu quero que você leia comigo essa citação da Christina Hoff Sommers, que é uma feminista.
só que uma feminista um pouquinho mais sincera do que essas que você provavelmente conhece. Olha o que ela nos diz: as mulheres ocidentais nos dias atuais são as mais livres e independentes da história da humanidade. Elas não somente estão tão bem quanto os homens, elas estão melhores. Então essa é a frase da Christina Hoff Sommers. Bom, a Margaret Sanger, que é a maior feminista abortista da história da humanidade, é uma das responsáveis pela IPPF, uma central que abre filiais abortistas em todo o mundo. A Margaret Sanger escreveu um livro chamado O Pivô da Civilização. Nesse livro, O Pivô da Civilização, a Margaret Sanger fala que pessoas deficientes, pobres e negros não deveriam reproduzir. Deveriam, inclusive, ser esterilizados forçadamente porque essas pessoas não contribuem com a sociedade. Essa é a primeira abortista. Você talvez já ouviu falar sobre eugenia. A eugenia, toda vez que aparece relacionada com Hitler. Mas a eugenia não surgiu com Hitler, ele não inventou a eugenia. A Margaret Sanger era feminista e filiada à Liga de Eugenia. Dentro dessa Liga da Eugenia, juntamente com outros eugenistas, ela destilava todo o ódio e desprezo que ela tinha por negros, deficientes, pobres, e por isso ela queria legalizar e facilitar o aborto. Além disso, se você pesquisar sobre isso, você verá que os pontos onde ela colocava suas clínicas têm uma relação com esse ódio que ela tinha dos pobres e dos negros. Essa é uma das principais mulheres a propagar as ideias abortistas que hoje você talvez tenha ouvido de uma maneira mais light. Como, por exemplo, eu sou muito jovem para ter um filho iria me incomodar, por isso eu luto pelo direito do aborto. Basicamente, o que essas feministas dizem com isso é que você pode matar pessoas que te incomodam. Para aprovar pautas como essas, eu quero que você dê uma olhadinha bem rapidinho nessa foto. Essa mulher que você está vendo aqui se chama Norma. E essa outra, uma feminista que apoiava a Norma. Na década de 70, o movimento feminista começou uma luta muito forte para aprovar o aborto. Toda vez que tem um alvo para atingir, o movimento feminista mente. E uma das maiores mentiras que o movimento feminista já contou foi a mentira do caso Roe versus Wade. Bom, a Norma procurou a Suprema Corte, procurou a Justiça nos Estados Unidos, usando um nome falso, Roe, porque ela sabia que esse caso ficaria famoso, protegida por duas advogadas feministas. Ela alegou que tinha sido estuprada por uma gangue e por isso ela precisava abortar. Ela estava grávida e precisava abortar. Nesse caso, então, a Norma contou mentiras em todos os canais televisivos em que foi entrevistada, nos folhetins, nos livros, em todo lugar onde ela tinha ido. Ela disse que tinha sido estuprada e por isso buscava um aborto. E, enfim, em 1973, a Suprema Corte concedeu à Norma o direito de abortar a menina que já tinha nascido, porque, afinal de contas, ela alegou ter sido estuprada. Bom, a partir desse momento, o aborto começou a ser facilitado, liberado, autorizado progressivamente nos Estados Unidos. Só que a Norma, depois de um tempo, finalmente se converteu primeiro ao protestantismo e depois ao catolicismo. E quando ela se converteu, ela escreveu um livro chamado I Am Roe. Ali, a Norma nos conta a sua história, que na verdade ela foi procurada por duas advogadas feministas para mentir a respeito de um suposto estupro para conseguir aprovar o aborto. Arrependida de tudo que tinha feito e depois se tornando uma ativista pró-vida, a Norma escreveu esse livro para contar a verdade ao mundo e procurou a Suprema Corte, pedindo que a decisão de 1973 fosse revista. E infelizmente foi com uma mentira que o movimento feminista facilitou o aborto nos Estados Unidos. Sempre que quer aprovar ou legalizar ou facilitar o aborto, o movimento feminista recorre ao ativismo judicial, a judicializar as coisas, porque aí sim elas não passam pelo filtro do parlamento e pelo filtro do povo. Em 1917, a Rússia vira a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Na Rússia, quem tinha uma representação importante durante a Revolução Russa Socialista eram pessoas como Trotsky, Lenin e Alexandra Kollontai. Alexandra Kollontai é uma feminista marxista, muito amiga dos revolucionários, que escreveu em 1910, 1920, cartilhas feministas sobre como as mulheres marxistas deveriam ajudar a revolução e como a revolução deveria ser uma revolução feminista. Alexandra Kollontai, que era feminista e marxista, dizia
que o objetivo do comunismo era tirar a mulher do seio da família para que ela não dependesse mais do marido e passasse a depender do Estado. Então a mulher viveria, trabalharia e faria tudo para o Estado. Alexandra Kollontai, muito amiga de Lenin e Trotsky, conseguiu influenciá-los para que em 1917 em diante eles aplicassem cartilhas feministas ao movimento socialista revolucionário da URSS, certo? Então começou-se primeiro com a facilitação do divórcio. Então, a partir de 1917, o divórcio é extremamente facilitado na Rússia. Além disso, o aborto, os métodos para evitar filhos, difusão de um novo modelo de vida sexual feminista. Então, as ideias de Alexandra Kollontai, misturadas com as ideias de Lenin, viram praticamente lei, né, na Rússia. E as famílias, então, começam a se desestruturar. Política sexual, da Kate Millett, e também na dialética do sexo, da Shulamit Firestone. Aqui dentro, a Shulamit Firestone fala para nós deste regime que foi fracassado. Aqui na página 241 ela diz o seguinte: sérias considerações do feminismo, o malogro das experiências sociais do passado. Os experimentos radicais, quando aconteceu de solucionarem os problemas totalmente, criaram uma série de problemas inteiramente novos e não necessariamente melhorada em seu lugar. Em poucos anos após a facilitação do divórcio, do aborto, o fim das relações monogâmicas tradicionais, o fim da família tradicional e a propaganda feminista, a Rússia estava em derrocada. O número de prostitutas havia crescido e o número de crianças abandonadas também. Consequentemente, o número de mendigos aumentou brutalmente e a criminalidade também. O Stalin, que era comunista, reformou as leis feministas da Rússia para que voltassem a ser conservadoras. Não porque ele era um cara de igreja, não porque ele era religioso, não porque ele amava Jesus Cristo e a família tradicional, mas porque a Rússia, que era o país que ele queria transformar em modelo comunista, estava em derrocada econômica. Ou seja, a família feminista desestruturada, colapsada, com propaganda anti-família, anti-pai, anti-mãe, anti-maternidade, anti-família tradicional, estava colapsando um regime que era comunista. E nós temos também um outro exemplo que é citado pelas duas, tanto pela Kate Millett quanto pela Shulamit Firestone, que é o exemplo dos kibbutzim em Israel. Os kibbutzim são uma espécie de comunidade de subsistência agrícola, ou seja, comunidades agrícolas que produzem praticamente somente para existirem, com um modelo mais igualitário, onde, na teoria e até na prática, não existem diferenças sexuais. As crianças no kibbutz, por exemplo, vivem exatamente como no ideal do sonho feminista. As crianças são consideradas do Estado, da comunidade, e não dos pais. Elas crescem, estudam e até dormem em alojamentos separados dos pais. As mulheres não precisam mais fazer o serviço doméstico, porque a alimentação também é pública, todos comem a mesma coisa, feita por funcionários, digamos assim, da comunidade. Bom, os kibbutzim também fracassaram, entre inúmeras razões, porque as mulheres que começaram a viver nesse sistema de igualdade absoluta, radical, feminista, e essa expressão de feminismo radical, inclusive quem fala é a Shulamit Firestone, quando se refere ao kibbutzim, não nós, fracassaram. Esses modelos fracassaram, porque as mulheres não queriam ficar longe dos seus filhos. Elas tinham saudade de colocar seus filhos na cama à noite, elas não queriam trabalhar no pesado tanto quanto os homens. Assim que o kibbutz começou, logo as mulheres começaram a reivindicar, porque elas não queriam trabalhar o mesmo número de horas, elas queriam trabalhar 1 hora a menos, 2 horas a menos. Elas não queriam mais que seus filhos ficassem em alojamentos, queriam dormir com as crianças. Elas não queriam mais ter essa vida masculina e totalmente igualitária. Começou a faltar para as pessoas esse senso de identidade, de preferência, de individualidade. E a maior parte dos kibbutz simplesmente entrou em falência, e até hoje os poucos que ainda existem se reformularam bastante e continuam precisando da ajuda do governo, ou seja, de recursos externos para continuarem existindo. Então, esses são 2 modelos feministas fracassados que eu não quero que você acredite em mim, eu quero que você feche e estude como funcionam os kibbutz e como foi a revolução feminista na Rússia antes da chegada de Stalin. E por último, nós vamos falar de uma das personagens mais importantes do movimento feminista, Simone de Beauvoir, aliciadora de menores.
Para falar sobre ela, eu quero primeiro mencionar quem foi o seu amante. O amante, companheiro, na verdade não marido de Simone de Beauvoir, mas o seu companheiro sexual, e vocês vão ver que não era tão companheiro assim, foi Sartre, esse que você está vendo aqui. E essa imagem que você vê é deste livro, que na minha opinião é um dos livros mais maravilhosos já publicados no Brasil, que fala sobre a Simone de Beauvoir. Do historiador Seymour Jones, Uma Relação Perigosa. Esse que vocês veem na tela, então, é o Sartre, companheiro de Simone. O Sartre dizia que desde pequeno sentia um forte sentimento sexual pela própria mãe. Então, vamos ver de quem nós estamos falando. Nós estamos falando desse carinha aqui, que sentia desejo sexual pela própria mãe. E estamos falando também de Simone de Beauvoir, que aos 13 anos se masturbava escondida usando troncos de árvores na floresta perto de casa. É desses dois elementos que nós estamos falando. Então você que é feminista, mas não sabia disso, você que é uma mulher comum e já pensou em se tornar feminista, primeiro você precisa avaliar se você acha que Sartre, que queria fazer sexo com a própria mãe, e Simone de Beauvoir representam os teus sentimentos mais íntimos sobre o que é uma família, sobre o que é um relacionamento entre um homem e uma mulher. Durante muito tempo, a Simone de Beauvoir mentiu. Ela dizia, por exemplo, que nunca tinha sido lésbica, embora depois de morta as suas cartas tenham sido descobertas, a gente descobriu várias coisas sobre ela. Um dos amantes de Simone de Beauvoir, inclusive, disse que ela era uma mentirosa compulsiva. Nós vamos falar agora sobre a Olga. A Olga era uma menina refugiada da Rússia. Foi estudar e conheceu a professora Simone de Beauvoir. E a Simone de Beauvoir, então, convenceu essa menina, que era uma refugiada russa, a ter relações sexuais com ela, sem, obviamente, o consentimento dos pais. E sem, obviamente, a menina ter maioridade para entrar em consentimento, né? Em 1943, a Simone foi demitida por ter tido um comportamento que levava à corrupção de menores. Cansada do tipo de coisa que Simone fazia com as alunas, uma das mães das inúmeras vítimas de Simone resolveu denunciar o caso. Depois de ter sido demitida, ela acabou indo trabalhar em uma rádio que era ligada a colaboracionistas nazistas. A Simone de Beauvoir também se envolveu com inúmeras outras mulheres, como essa menina de 17 anos, que era uma refugiada judia. A Bianca Lamblin, quando a Simone de Beauvoir começou a falar suas mentiras em uma entrevista, a jovem Bianca se revoltou muito com isso. Então publicou esse livro que vocês estão vendo aqui. Memórias de uma moça mal comportada. A verdade sobre o triângulo amoroso entre a autora, que é a Bianca, Sartre e Simone de Beauvoir. Ela conta no seu livro sobre como esse casal, Simone e Sartre, eram devoradores de meninas, desvirginando adolescentes, sem, obviamente, sem o consentimento dos pais, utilizando o seu lugar de poder dentro de uma universidade para aliciar menores. A Simone de Beauvoir e o Sartre tinham uns comportamentos sexuais muito estranhos. Depois que a Simone conseguia conquistar essas mulheres, ela as entregava para o Sartre. Então eles tinham um relacionamento numa espécie de trisal. Por que ela fazia isso? Porque o Sartre não era um homem muito bonito. E ele não conseguia arrumar muitas pretendentes. Então ele usava Simone de Beauvoir, que usava outras mulheres para satisfazer os desejos sexuais do amante. Simone de Beauvoir é considerada um ícone da libertação sexual das mulheres. E eu pergunto para você que é mulher, se você gostaria de estar no lugar de alguma dessas vítimas de Simone e Sartre. Em 1977, quando o Tribunal de Versalhes acusou 3 homens por um atentado sexual com menores de 15 anos e condenou esses homens a 3 anos de prisão, os condenados então foram acusados por quê? O que eles estavam fazendo? Eles estavam se divertindo fazendo sexo com crianças na faixa de 13 anos. Bom, quando isso aconteceu, olha que impressionante. Simone de Beauvoir, uma das mães do feminismo de segunda onda, que diz defender as mulheres, junto com outros intelectuais, entre eles Foucault. Então, se você estuda direito, eu tenho certeza que você na faculdade de direito já leu Foucault e já viu seu professor elogiar Foucault. Então, olha aqui onde é que estava o Foucault, junto com Sartre e Simone de Beauvoir. Hoje, eles estão em risco de ser sentenciados. Olha o que dizem eles em defesa dos estupradores que assediaram, fizeram sexo e gravaram essas crianças de 13 anos. Hoje, eles estão em risco de serem sentenciados a uma longa pena de prisão
por terem tido relações sexuais com menores, tanto meninos quanto meninas, ou por terem encorajado e tirado fotografias de suas brincadeiras sexuais. Olha como Simone e Sartre se referiam ao sexo praticado com aquelas crianças. Nós acreditamos que há uma incongruência entre a designação como crime, que serve para legitimar tal severidade, e os fatos próprios, mas ainda entre a lei antiquada. Olha, a lei que protegia crianças e adolescentes era considerada antiquada por Simone de Beauvoir. E ainda continua, a realidade cotidiana em uma sociedade que tende a conhecer sobre a sexualidade de crianças. Simone de Beauvoir, que sexualidade que as crianças devem ter com os adultos? Olha como é grave esse posicionamento desta feminista. A política sexual de Kate Millett e a dialética do sexo da Shulamit Firestone falam as mesmíssimas coisas em defesa da suposta sexualidade das crianças, que nada mais é do que um nome muito bonito usado para falar sobre pedofilia. Olha esses dois trechos que a gente vai encontrar no livro da Shulamit Firestone. Se a criança escolhesse se relacionar sexualmente com os adultos, mesmo que isso se desse com a sua própria mãe, não haveria razões a priori para ela rejeitar seus avanços sexuais, uma vez que o tabu do incesto teria perdido seu valor. Tabu do incesto, do ponto de vista das principais feministas, Simone de Beauvoir, Judith Butler, que ainda está viva escrevendo sobre ideologia de gênero, Shulamit Firestone e Kate Millett, o incesto é um tabu, nós temos que romper esse tabu. As relações com as crianças incluiriam o grau de sexualidade genital que a criança fosse capaz de ter, tornar mais clara a direção geral de uma revolução feminista. Para uma feminista, a revolução feminista é romper todos os tabus e paradigmas do sexo que nós hoje conhecemos. Isso que você vê na tela é a Declaração Universal dos Direitos Humanos, que diz que ninguém será sujeito a interferência na sua vida privada e na sua família. E o artigo 16, que diz que a família é o núcleo natural. Aqui as feministas têm uma síncope e passam muito mal, mas os direitos humanos reconhecem a família como fundamento da sociedade que tem direito à proteção do Estado. No artigo 25 diz que a maternidade e a infância têm uma proteção especial. E olha aqui, o mais importante de todos está aqui no artigo 26. Para você que tem o seu filho na escola pública, professor feminista, professor esquerdista, você tem que saber que a Declaração dos Direitos Humanos defende que você, pai e mãe, tem prioridade de direito na escolha do tipo de educação que será ministrada aos seus filhos. Outra, Convenção Americana de Direitos Humanos, de 1969, no Pacto São José da Costa Rica, no artigo 12 nos diz que os pais, quando for o caso, os tutores, têm direito que seus filhos recebam a educação religiosa e moral que esteja de acordo com suas próprias convicções. O Dr. John Money era um cara que viveu a vida toda imerso em autoridade intelectual, em autoridade acadêmica. Ele tinha o reconhecimento da universidade onde ele trabalhava, tinha acesso livre ao hospital também, que era ligado à universidade. O Dr. John Money, então, era um pesquisador da Universidade de Hopkins. Neste livro dele, chamado Os Papéis Sexuais, que infelizmente está cortado aqui na imagem, mas que você também não vai encontrar, porque é dificílimo de encontrar, está esgotado ou só encontra usado. Esse livro fala sobre o Dr. John Hopkins e o hospital, que criou uma clínica, que vocês veem aqui, que servia para tratar de travestis e transexuais. Ou seja, para quaisquer pessoas que tivessem considerados desvios homossexuais, travestis ou transexuais. O Dr. John Money, então, a teoria do Dr. John Money, que é o criador da expressão papéis de gênero, é de que você podia criar um menino ou uma menina, como um menino ou menina, e dependendo da forma como você criasse a criança, seria o seu desenvolvimento, as suas preferências e o seu natural comportamento na vida adulta. Basicamente, o que ele dizia era, se você pegar um bebê do sexo masculino, mas criá-lo como uma menina, será uma menina. Se você pegar um bebê do sexo feminino, criá-lo como um rapaz, será um rapaz. E que tudo na nossa identidade de gênero, na nossa construção de papéis sexuais, é cultural e imposto. É a mesma coisa que as feministas dizem quando falam de ideologia de gênero. Você lembra da Berenice Bento lá no começo da palestra? Nós estamos chegando ao final. Esse é o último assunto que nós vamos ver e que tem uma ligação direta com o primeiro que nós vimos hoje, que era
o assunto de que não existe mulher. E ele queria provar a sua tese com pessoas comuns, com crianças normais, né? Digamos assim, normais. E ele finalmente teve essa oportunidade. Quando a família Heimer, olha aqui o sobrenome da família, finalmente o procurou. Em 2010, esse caso foi mostrado para o mundo todo através da BBC. Então, em 2010, a BBC divulgou o caso da família Heimer e dos dois gêmeos, Bruce e Brian. Bom, esse caso aconteceu, na verdade, em 1966 e começou quando uma família que teve dois bebês gêmeos teve que levar um dos bebês, no caso o Bruce, para fazer uma cirurgia, tipo uma cirurgia de fimose, uma circuncisão. No momento da circuncisão, o médico esquentou demais a agulha, o instrumento médico que ele iria usar, hospitalar, para realizar essa operação, e acabou mutilando o órgão genital do pequeno Bruce quando ele tinha apenas 6 ou 7 meses aproximadamente, certo? Essa família entrou em pânico total. O nome da mãe era Janet, né? Janet. E a Janet, imagina como ficaria você se um dos seus filhos perdesse o órgão genital, fosse mutilado. Absolutamente horrível. Ficou desesperado, o casal ficou desesperado. E um certo dia estavam assistindo TV e viram o Dr. John Money num programa televisivo falando sobre isso. Olha, não existe homem, não existe mulher, aqui está um travesti perfeito, nós podemos mudar o sexo de qualquer pessoa e tudo mais. E também viram que ele era cofundador de uma clínica que oferecia tratamento para transexuais e travestis, além de realizar pesquisas. Bom, então os pais dos gêmeos mudaram o nome do menino. Tudo isso está relatado nesse livro que foi publicado em 74. Eles mudaram o nome do menino, que era Bruce, para Brenda e passaram a tratá-lo como se fosse uma menina. Mentiram para a criança durante mais de uma década. O Dr. John Money recomendou que essa criança jamais soubesse a verdade sobre seu próprio corpo e sobre sua própria identidade. Imediatamente depois, fizeram uma cirurgia para remover os restos do órgão mutilado. Transformaram o Bruce em Brenda, passaram a vesti-lo como menina, usava vestido, era tratado como... Mudaram de cidade para que ninguém reconhecesse o caso. O Dr. John Money, então, começou a receber esses dois meninos, esses gêmeos, em várias sessões que foram feitas para tratar esses meninos, para tentar fazer com que um deles fosse menino e outro fosse menina. Olha o que ele disse para os pais. Quando a criança chegasse aos 11 anos ou 12 anos, ela poderia tomar hormônios femininos que feminizariam seu corpo e depois então partiria para uma cirurgia. Olha como ele relatou esse caso. O histórico subsequente da menina prova como os três conseguiram se ajustar bem à decisão. Como o Dr. John Money precisava compartilhar essa história e ele não podia dizer o nome dos dois, ele publicou o caso como João e Joana. No caso, João seria o irmão Brian e Joana seria a irmã Brenda. O Dr. John Money, então, mentiu mais uma vez e o caso não foi um sucesso. Ele tinha um adversário dentro da universidade que se chamava Dr. Diamond. Ele apresentou um contraponto ao caso João e Joana e foi em busca de encontrar aonde estava o pequeno Bruce, que virou Brenda e que ele só conhecia como Joana. Quando encontrou Bruce, na verdade Brenda, ele já estava completamente afetado com problemas psicológicos, assim como toda a família. Os pais da família Heimer estavam com esquizofrenia e problemas de alcoolismo. O Brian, irmão gêmeo que era saudável, tinha entrado no mundo das drogas de uma forma irreversível. E o Bruce, extremamente deprimido. Depois de um tempo, a família acabou contando a verdade para o Bruce, dizendo que, na verdade, ele sempre foi Bruce e nunca foi Brenda. Isso deu uma oportunidade para que ele finalmente se reencontrasse com seu próprio corpo. E nesse momento, a Brenda voltou a ser um menino e mudou seu nome para David Heimer. Hoje a gente conhece essa história como a história ou o caso de David Heimer. O David Heimer, então, resolveu contar para as pessoas o que aconteceu com ele, para que nenhuma outra criança ou adolescente fosse submetido a essas mentiras da ideologia de gênero, que na verdade não tinha ainda esse nome, mas sim ressignificação de sexo e etc. Outros nomes bonitos para o mesmo problema. I was never happy as Brenda. Never. And I'd slit my throat before I go back to that. But I didn't go back to that. It didn't work because that's life. Because you're human. You're not stupid. And eventually,
you wind up being who you are. Depois de muito tempo, infelizmente, o David Heimer acabou cometendo suicídio em 2004 com um tiro na cabeça, porque ele simplesmente não conseguia ser feliz com todo o trauma e a história que ele tinha passado. Os gêmeos acusaram o Dr. John Money de tirar centenas de fotos deles completamente despidos sob o pretexto de serem para o tratamento. Além disso, ele cometeu a infâmia de estimular os meninos a se envolverem entre si num jogo sexual quando tinham apenas 7 anos de idade. O primeiro dos muitos erros do médico foi enganar os pais dos garotos para levar seu experimento adiante. Nunca, em momento algum, lhes foi esclarecido o verdadeiro motivo das inúmeras consultas e sessões com o Dr. John Money. Na verdade, foi o contrário, porque os pais foram induzidos a acreditar que sua única alternativa era optar pela cirurgia de redesignação de sexo. Pior ainda é imaginar que David não teve escolha, ou sequer a chance de escolher em nenhum momento da sua vida. Nunca houve consentimento real e honesto para que tal coisa fosse feita. E mesmo que ele fosse apenas um bebê, todos os passos e fatos ocultados pelo Dr. John Money afetaram a vida de ambos os gêmeos. O experimento desse psicólogo arruinou a vida da família Heimer de muitas formas, e muitos acreditam que o Dr. John Money tem sim sua parcela de culpa no suicídio dos gêmeos. David se matou aos 38 anos, 2 anos depois do irmão Brian suicidar-se. Como profissional, o Dr. John Money deveria ter protegido essas crianças, respeitado as leis humanas e as regras básicas de ética da profissão. Acima de tudo, ele deveria ter buscado maneiras legítimas de levar os seus estudos sobre neutralidade de gênero adiante. Esse é um caso de abuso que supera qualquer experimento psicológico já feito. Mesmo errado e absurdo, as pesquisas de Money estão relacionadas a assuntos que continuam sendo uma pauta bastante discutida na atualidade. Há cientistas que se arriscam em determinar que as questões de gênero envolvem muito mais que a natureza humana. No mesmo ano em que o David Heimer se suicidou, o Dr. William Heiner, que é um urologista, realizou uma pesquisa com outras 16 crianças que também tinham uma situação parecida e passavam por uma estrofia cloacal, ou seja, uma má formação congênita dos órgãos genitais, do tubo urinário, enfim. Ele fez uma pesquisa com esses 16 jovens e concluiu que todos os 14 meninos que foram criados como se meninas fossem e que foram submetidos a esse experimento demonstraram sempre continuar a ter interesses masculinos. Ou seja, mesmo criando outros 14 meninos como se fossem meninas, as características masculinas persistiam. Isso porque, segundo o pesquisador que vocês veem aqui embaixo, e publicou esta obra, Por que o Gênero Importa?, PhD em Psicologia e médico da família Dr. Leonard Sachs, segundo ele, as crianças, por mais que tenham problemas e disfunções hormonais ou disforia de gênero na infância, sofrem uma fortíssima influência do seu sexo de nascimento, ou seja, do sexo com o qual nasceram e que é reconhecido no nascimento. Várias pesquisas depois dessa, inúmeras, como também a pesquisa do Dr. Trond, mostram que as crianças, desde os primeiros dias de vida, já demonstram diferenças de preferências, interesses, diferenças no cérebro, no comportamento psíquico, psicológico, na sua desenvoltura. Enfim, as crianças, meninos e meninas com sexos diferentes, têm diferenças que são transparentes e inegáveis desde o nascimento. Você, depois que a gente terminar aqui, pode assistir um documentário que fala sobre isso e se chama O Paradoxo da Igualdade e está disponível no YouTube, certo? Apesar de todas as pesquisas científicas indicarem o fracasso dessas teorias, apesar desses experimentos macabros, apesar do caso do Dr. John Money, como você vê aí na tela, ainda existem pessoas que dizem que essas experiências não têm consequência para a teoria de gênero. E esse é precisamente o caso das feministas, que são atualmente as maiores defensoras da teoria de gênero. A gente vai assistir bem rapidinho esse vídeo
da Simone de Beauvoir falando, traduzindo para você, como o movimento feminista pegou os experimentos fracassados e macabros do Dr. John Money e transformou em um dos maiores braços e mais modernos instrumentos de propaganda do movimento feminista. Veja aí, é o vídeo 59. On ne naît pas femme, on le devient. Oui, c'est en somme la formule qui résume l'ensemble de mes thèses. Et ce qu'elle signifie est très simple, c'est que être femme, ce n'est pas une donnée naturelle. C'est le résultat d'une histoire. Il n'y a pas un destin biologique, psychologique, qui définisse la femme en tant que telle. C'est une histoire qu'il a faite, d'abord l'histoire de la civilisation, qui aboutit à son statut actuel, et d'autre part, pour chaque femme particulière, c'est l'histoire de sa vie. En particulier, c'est l'histoire de son enfance, qui la détermine comme femme, qui crée en elle quelque chose qui n'est pas du tout une donnée, une essence, qui crée en elle ce qu'on a appelé quelquefois l'éternel féminin, la féminité. Et plus les études psychologiques sur les enfants s'approfondissent, plus il est sensible, plus on voit avec évidence que vraiment le petit bébé féminin est fabriqué pour devenir une femme. Veja, pessoal, eu não estou dizendo em momento nenhum que a teoria de gênero não pode ser estudada e investigada, mas vocês viram a complexidade desse tema, como ele é difícil, como ele é denso e como ele envolve várias nuances do comportamento humano e também pode ser perigoso. Vocês viram aí a Simone de Beauvoir, mãe do feminismo de segunda onda, tentando popularizar a ideia de que o gênero é apenas uma construção social. O movimento feminista deu um passo adiante e começou a levar e a aplicar teorias que não têm um consenso científico e que não têm, na verdade, sequer um rigor científico razoável em suas pesquisas para dentro da sala de aula. Em muitas escolas do país, escolas do Brasil, escolas públicas e privadas, as feministas têm enviado os seus maiores propagadores para ensinar para as crianças coisas que são concorrentes aos valores morais e religiosos das famílias. Vocês vão ficar aí pensando sobre essas coisas de menino e de menina, isso não existe, tá? E eu vou lá pra outra sala. Isso é... Fala pra todo mundo, então. Esse negócio de coisa de menino e de menina é o quê? Preconceito! Viu? Toma, família brasileira. Vambora, gente. Devolve a prova, sua ladrona! Mais uma vez, o Dr. Leonard Sachs vai resumir pra gente que as feministas erram ao afirmar que o gênero é uma construção social, porque, na verdade, ele é um fato biológico da nossa espécie. E você está vendo a Camille Paglia aí, e neste ponto, ela é uma mulher muito razoável. Apesar de se identificar como uma transgênero, né, como se ela, na verdade, não fosse uma mulher, mas sim um homem, e apesar de justificar tudo isso, a Camille Paglia é uma pessoa muito responsável ao criticar a normalização da cirurgia de ressignificação do sexo e o tratamento precoce hormonal em crianças. Para encerrar, esse provavelmente é o nosso último vídeo. Nós vamos ouvir a Camille Paglia falando sobre isso. Recentemente, uma deputada, se não me falha a memória, foi Érica Cocai, apresentou um projeto de lei para que as crianças pudessem ressignificar seu sexo e seu gênero antes de atingir a maioridade e sem o consentimento de seus pais. Nesse artigo, quero que vocês olhem aqui embaixo, são 791 páginas e 73 artigos científicos reunidos em uma única revista. E a conclusão da revista, conforme a sua apresentação, é de que nos últimos 15 ou 20 anos houve uma explosão de pesquisas, nós estamos falando de ciência, documentando a influência do sexo em todos os níveis da função cerebral. A onda de estudos sobre esse assunto é tão poderosa que a forma padrão de desprezar as influências sexuais foi completamente refutada. Então, quando você encontrar uma feminista, você manda o link desta revista Neuroscience Research
em inglês para ela, certo? Os 73 artigos expostos nesse volume documentam enfaticamente que as influências sexuais nas funções cerebrais são onipresentes, demonstrando o quanto o sexo importa. Então, pessoal, essas foram algumas das principais verdades inconvenientes do movimento feminista. É isso aí e muito obrigada.